Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Navegador, um jogão, né, muito interessante e muito elegante que conta as histórias das navegações portuguesas. Né? Cada jogador é um navegador que vai singrar os mares, né, em busca de riqueza, prestígio, recursos e pontos de vitória. Né? Ganha o jogo que fizer mais pontos de vitória. O jogo termina quando você consegue construir, conquistar aqui, colocar um navio aqui em Nagasaki, ou ainda quando você construir todas as suas fábricas. É um jogo de ação, então esse rondel aqui indica qual ação que você vai fazer, certo? O jogador tem no seu tabuleiro uma igreja, um estaleiro, uma fábrica, que é um coringa, pode ser de qualquer um das três produtos que nós temos, né? Então açúcar, ouro, especiarias. Recebe ainda 200 cruzados, que é a moeda do jogo, e 5 navios, sendo que ele tem 2 navios já em Portugal. Além de a ficha aqui do rei, né, de privilégio, que vai contar na pontuação final do jogo. Além disso, temos ainda 3 trabalhadores aqui em Portugal, em Lisboa. Esses trabalhadores você pode aumentar até 9, né, e eles indicam poderes que você vai poder exercer ao longo do jogo. As ações que você pode executar são: a primeira, que eu vou explicar, a de navegação. Você coloca aqui o navegador, vai navegar, e você vai utilizar os seus navios. Você pode, na primeira era, mover um espaço. Na segunda era, mover 2 espaços. Na terceira era, mover 3 espaços. Até 3 espaços. E quando você ocupa um lugar novo, né, então, por exemplo, esses discos azuis indicam lugares que não foram descobertos. Quando você navega para ele, automaticamente você conquista esse marcador e você perde um navio, certo? Se tivessem 3 navios chegando, perderia um navio e ficariam 2. Isso é a navegação. E quando você cruza esse aqui da primeira para a segunda era, automaticamente são renovadas as fichas de privilégio. Uma ação específica aqui é a construção. Você pode construir fábricas, igrejas ou estaleiros. O custo está aqui em cima. E é interessante que você constrói, quem constrói primeiro, constrói mais barato. Né? Não necessariamente isso é bom, né? Vamos dizer assim. Para você construir, você tem que ter chegado em algum lugar. Né? Quando você chega, abrem-se essas colônias aqui, né? E você recebe o dinheiro da menor colônia, quando você chega lá. Para você construir, você tem que estar em algum lugar que tem essas colônias, né, disponíveis. E aí você vai construir fábricas daquilo ali. Então aqui no caso você vai construir fábrica de ouro. Para construir fábrica de ouro você tem que ter 3 trabalhadores, é um requisito. E aí você pode construir uma fábrica de ouro. Se você tivesse 6 trabalhadores, você podia construir 2 fábricas de ouro. Se você tivesse 8 trabalhadores, você podia construir uma fábrica de ouro e, por exemplo, uma igreja, né? Ou 2 estaleiros, enfim. E o valor está aqui em cima. Aqui o estaleiro, a igreja, o custo é maior, é mais caro, certo? Bom, a outra ação que nós temos é trabalhadores. Como é que você coloca trabalhadores ali para aumentar o número de trabalhadores? Na primeira era é 100, na segunda era 200, na terceira era 300. Só que o primeiro trabalhador que você coloca, se você tem uma igreja, custa 50. O segundo custaria 100 na primeira era. Se você quer colocar 3 trabalhadores, o primeiro 50, os outros 2, 100 cada um, 250. Se você tem 2 igrejas, os 2 primeiros custam 50. Então o número de igrejas influencia no custo que você vai pagar os seus trabalhadores, certo? O mesmo raciocínio é válido aqui para os navios. Para você construir navios, porque você vai perdendo a hora que você vai descobrindo, para construir navios, o navio também custa 100, 200, 300. Porém, se você tem estaleiro, o primeiro estaleiro aqui, um estaleiro aqui, o primeiro navio custa 50. Tem 2 estaleiros, os 2 primeiros navios custam 50 e assim por diante. A outra ação é fundar uma colônia. Fundar uma colônia significa que você vai comprar uma dessas propriedades aqui. Normalmente, constrói-se a mais barata, porque não tem diferença. Você paga aqui, no caso, 50 e você agora tem aí uma colônia de açúcar para você explorar, certo? Não existe uma quantidade de colônias, você pode ter quantas você quiser, isso vai ser pontuação no final do jogo, certo? A outra ação que nós temos aqui é o privilégio. Esse privilégio aqui você paga em trabalhadores. Então, você pode pegar um trabalhador, pagar um trabalhador, né, diminuir até 2 no máximo, e você pega um privilégio qualquer que você queira. Pegou o privilégio, você coloca ele no seu tabuleiro. E você vai cobrir uma das fichas, a coluna correspondente. Então aqui no caso, colônia. Eu coloco aqui na colônia e eu ganho 30
por colônia que eu recebo. Então, eu tenho uma colônia e 2 marcadores, eu tenho 3. Então, são R$90 que eu recebo, 90 cruzados que eu recebo, certo? Esse privilégio é muito importante ao fim do jogo, porque eu vou enchendo isso aqui com esses marcadores, e o número de marcadores, certo? Vezes o número de coisas que eu tenho é que vão dar a pontuação final do jogo. Então é muito importante que você adquira privilégios, mas levando em conta que privilégio significa trabalhador a menos, certo? Bom, a ação mais, vamos dizer assim, elaborada do jogo é o mercado. O mercado, você precisa ter uma colônia, né? Ou você precisa ter uma fábrica. Se você não tem nenhum dos dois, não faz sentido você usar isso aí. Você pega a colônia, serve para você vender o produto. E você vende nesse mercado aqui. Então, aqui eu tenho uma colônia de ouro. O ouro custa 60. A hora que eu vendo o ouro, ele barateia. Então, eu recebo 60 cruzados e ele barateou ali. A fábrica que eu tenho, eu posso usar ela como sendo de ouro, de açúcar ou de especiarias, né? E aí eu produzo, eu refino, eu manufaturo essa coisa, né? Então automaticamente eu aumento o preço, certo? E aí quando eu estou fabricando, estou aumentando o valor. Eu subo na tabela e recebo esse dinheiro aqui, né? 70 no caso. Então é um mercado que você não pode fabricar e fazer a benfeitoria do mesmo bem. Então, se eu fabriquei ouro, essa minha fábrica eu vou ter que usar como ou açúcar ou especiaria. A especiaria geralmente é mais cara do que o açúcar, que é mais caro que o ouro. Então, eu preciso ficar de olho no mercado para poder ver essa brincadeira aqui, porque vai ser um fator como eu ganho dinheiro no jogo, né? E o jogo vai ter que se transcorrer dessa maneira. Cada vez que você for ocupando os lugares, você vai tendo a possibilidade de ter novas colônias, de comprar novas colônias, de construir novas fábricas com o dinheiro que você recebeu, e você vai ter que fazer a administração disso, né? Você é um navegador que tem todas essas coisas aqui para administrar, e esse Rondel de Ações vai dizer isso. Essa ficha aqui é a ficha do Dom Henrique, né? O infante Dom Henrique, é a ficha do navegador. Assim que o jogo começa, o segundo jogador recebe essa ficha, e assim que ele escolhe qual é a sua opção aqui no tabuleiro, ele coloca esse naviozinho. A hora que ele for jogar, né, essa ficha, ele passa para o outro jogador e automaticamente o outro jogador recebe a ficha e coloca essa caravela para cá. Se por acaso ele der a volta no rondel e chegar nesse ponto do navio, ele tem que entregar a ficha, e essa ficha ela é uma ação extra. Então, além de você fazer a ação, você está fazendo a ação de navegar com o Dom Henrique, certo? Então, é uma ação extra de navegação. Então, é bastante importante você conseguir usá-la ao longo do jogo. O jogo é esse. No começo você fica um pouco perdido, mas rapidinho você pega como é que é o jogo, e aí você vai vendo que tem muita estratégia, tem muita coisa para fazer, e se você não fizer, vem o outro jogador e faz. Para 5 jogadores isso aqui é um caos, né? Para 2, 3 jogadores o jogo flui bastante bem, né? Bem tranquilinho. Para 4 muito bom também. E o nosso algo a mais fala justamente sobre esses grandes navegadores que fizeram a história de Portugal, a fase áurea de Portugal, e fizeram a história do mundo, das grandes navegações, né? Porque o mundo em 1420, 430, era um mundo fechado ali na Europa e naquele mundinho ali de mar Mediterrâneo. Graças à escola portuguesa de navegações que você conseguiu fazer isso tudo, singrar esses mares aqui, ter descobertas importantes, inclusive o Brasil, e todos os recursos que foram vindos a partir disso. Então, aqui, no caso, nós temos o Henrique I, o navegador. Ele é filho do rei, né? E é o grande incentivador, né? O cara mais importante das grandes navegações. Ele participou da conquista de Ceuta em 1415 e depois disso ele foi o grande arquiteto, né? O cara mais importante no incentivo das grandes navegações. Ele nunca navegou, mas ele é um cara que lutou para isso, era muito estudioso, né? Aqui em cima nós temos 5 grandes personalidades que fizeram história nessa região toda. Então, Pedro Álvares Cabral é o cara que descobriu o Brasil, mas ele não descobriu o Brasil.
Teoricamente, a missão dele era vir para a Índia. Só que ele já seguiu o trecho do Vasco da Gama, ou seja, abrir mais, né, para aproveitar a corrente para vir para cá. E aí, nessa empreitada, já com 13 navios, ele descobre aí as terras brasileiras, né? Então, aqui é o grande marco de Pedro Álvares Cabral, que é por isso que eu estou falando dele primeiro. O segundo mais importante aqui, né, o Vasco da Gama, né? O segundo vice-rei da Índia. Vasco da Gama é o responsável pelo caminho completo às Índias. Então, ele sai com 4 navios e ele já faz uma navegação abrindo mais aqui, né, a oeste, quase passando para aproveitar a corrente ao invés de ficar costeando a costa africana. Então, ele passa aqui pelo Cabo da Boa Esperança e chega a Calicut. Então, Vasco da Gama, em 20 de maio de 98, chega a Calicut e estabelece aí negociações até complicadas, porque os produtos que ele tinha, o pessoal não deu muito valor, então ele consegue alguma coisa de especialismo, mas ele não tem grande sucesso. Ele volta à Índia em 1502, aí sim, com 20 navios, já para botar para quebrar, estabelecer o comércio lá. Os portugueses que ele deixou tinham morrido, então ele já chegou causando ali e resolvendo o problema, que era justamente essas especiarias e todas essas riquezas, né, que existiam ali. Nós temos aqui o Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias é um caso à parte, porque ele é o cara responsável por esse Cabo da Boa Esperança, também chamado de Cabo das Tormentas. Então, ele veio costeando aqui e é o primeiro navegador que consegue chegar aqui, cruzar essa parte oriental aqui. É o primeiro navegador, o primeiro europeu que consegue cruzar isso aqui. Aí ele teve um motim, né, pessoal doente, com fome, e ele teve que voltar a Portugal. Mas é muito importante, porque esse Cabo das Tormentas é porque aqui era muito turbulento devido às correntes aqui de baixo da Antártida, né? Nós temos ainda o Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque é o grande militar, né, de Portugal. Ele fortaleceu toda a costa africana com fortalezas para poder justamente facilitar, né, a navegação portuguesa. Então ele sedimentou, sempre com 4, 5 mil homens, ele sempre montava as fortalezas e mantinha um exército, né, uma armada nos lugares para poder fazer a manutenção disso e impedir um pouco que outros aventureiros fizessem, né, esse caminho, né? Logo no começo das navegações isso foi muito importante. Aqui nós temos o Francisco Xavier, que é um cofundador da Companhia dos Jesuítas, né? E é um cara que chega ao Japão, né? Então é a primeira vez que um católico, um religioso, consegue chegar ao Japão. Então ele passa nessa parte aqui de Málaga, Timor, Macau, ele consegue chegar lá. Então é a primeira vez que um religioso consegue fazer sua missão, né, suas missões aí ao longo dessa parte aqui da Ásia. Então é muito importante, e aqui no jogo ele está associado às igrejas, né? Então é o benefício da igreja, que é difícil de você construir, inclusive é caro. Construir igreja é caro, porque as missões pro lado de cá são sempre mais difíceis. Então, para construir igreja é difícil e tem uma pontuação alta, né? Esse é o jogo Navegador, um jogão, né, que conta a história. Isso aqui é uma aula de história, né? Você pode tranquilamente abrir esse mapa e contar a história das grandes navegações portuguesas através desses personagens e passo a passo o que foi sendo conquistado ao longo do tempo. Aqui você tem os recursos que sempre foram muito requisitados, né? Então, aqui no Brasil, nesse período, o açúcar, aqui na África inteira, uma boa parte ouro, e aqui na parte asiática você tem aí as Índias, as especiarias. Então, tudo isso aqui compõe aí as grandes navegações, que é um período áureo de Portugal e da história de uma maneira geral. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!